Olá pessoal, tudo bem? É isso aí, estamos aí de volta. A aula de hoje, o tema é radiciação. Então para isso eu trouxe um esqueminha aqui para a gente revisar as operações que a gente conhece, para a gente entender a construção de todo esse raciocínio e de todo o conceito envolvido na radiciação. Tá certo? Então vamos junto. Fiquem à vontade aí para nos comentários dos vídeos fazer alguma pergunta, fazer algum comentário referente à explicação, à aula. Fiquem à vontade para participar com a gente, tá certo? Então vamos lá, vamos entender tudo isso. Ó. Você lembra de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação que nós acabamos de estudar. Eu tenho aqui duas operações que elas são inversas, adição e subtração. Inversas porque, ó, se eu estou no 2 e quero chegar no 8, eu somo um valor 6. Se eu estou no 8 e quero voltar para o 2, eu subtraio. Então eu faço 8 menos o mesmo valor que eu somei lá em cima. Então 8 menos 6 me leva ao resultado 2. O que uma leva da esquerda para a direita, a outra traz de volta, da direita para a esquerda. A mesma coisa acontece entre multiplicação e divisão. Também são duas operações inversas. A multiplicação, para eu sair do 2 e chegar no 8, eu multiplico por 4. Para que eu saia do 8 e volte para o 2, eu faço uma divisão por 4. 8 dividido por 4 me dá 2. Agora, a potenciação, se eu estou no 2 e quero pular para o 8, eu faço uma potência. Então, eu elevo o 2 à potência de expoente 3, ao expoente 3, né, na verdade. Agora, se eu quiser voltar para o 2, qual é a operação que a gente faz aqui com 8? Qual a modificação que eu tenho que fazer com 8? A ideia aqui é tentar trabalhar essa operação como uma operação inversa da potenciação. Bom, se 2 ao cubo dá 8, então qual é o elemento que, elevado ao cubo, me leva a 8? Certo? Então é isso que nós temos que desenvolver e trabalhar aqui. Para entender esse conceito de radiciação, eu vou recorrer à geometria. Isso é muito importante para a gente. E aí eu quero trazer um caso para vocês. Eu tenho um aluno, muito gente boa, lá do 9º ano, que ele tem sonho, tem desejo de ter uma granja, de criar frango para vender, né? Meio de vida mesmo. A ideia e sonho dele. Então vamos imaginar que ele tenha lá no fundo da casa dele um terreno cuja área seja igual a 49 metros quadrados. Eu quero descobrir qual é o lado desse quadrado. Por quê? Porque esse terreno, para que ele possa criar as galinhas que ele quer, ele precisa ter uma cerca, uma grade aqui, um alambrado. E para isso ele precisa saber quantos metros de grade, quantos metros de alambrado ele vai precisar comprar. Ele conhece a área, mas não sabe o lado. A operação matemática criada é a raiz quadrada desse número. Então, o lado nada mais é do que a raiz quadrada desse valor 49. E aí, observando esse raciocínio que nós fizemos aqui, na questão de usar o processo inverso, a operação inversa, vamos pensar o seguinte: o lado, então, é aquele número que elevado ao quadrado, porque lado vezes lado dá a área, então o lado, aquele valor que elevado ao quadrado, dá o 49 que está lá dentro. Portanto, o lado vai valer 7. Então, o lado dessa cerca vai ser 7. E se ele quiser descobrir quantos metros de cerca ele vai precisar comprar, é só ele multiplicar por 4. É o perímetro do nosso quadrado. 4 vezes 7, portanto, ele vai precisar comprar 28 metros de cerca. Tá certo? Bom, então, tendo esse valor como raiz, fica fácil da gente trabalhar com a raiz quadrada através da operação inversa.
raiz quadrada de 49 é o 7, e grava, cuidado bastante com isso, às vezes o pessoal fala que o 49 é a raiz, e não, o resultado dessa operação é chamado de raiz. Então a raiz quadrada de 49 é igual a 7, se 7 elevado ao quadrado for igual a 49. Então essa vai ser a lógica que nós vamos usar nesse começo. E ela é chamada de raiz quadrada justamente porque traz como resultado o lado de um quadrado. Esse nome vem lá da geometria, tá ok? Bom, agora eu vou trabalhar com vocês dois tipos de exercícios. Nós vamos trabalhar com exercícios envolvendo raízes quadradas racionais e raízes quadradas irracionais. Vamos junto entender como vai funcionar tudo isso. Vamos lá. Bom, pessoal, então chegou a hora agora da gente resolver alguns exemplos aplicando esse conceito de raiz quadrada como operação inversa. Mas antes de resolver algum desses exemplos, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre números quadrados perfeitos. Esse conceito está muito relacionado a esse processo de operação inversa da raiz quadrada, que é o seguinte, ó, esses números que estão aqui na coluna da direita, com os números, últimos valores aqui coloridos, esses números são chamados de quadrados perfeitos. Por quê? Se eu pego o número 1, elevo ao quadrado, dá 1. 2 ao quadrado, dá 4. 3 elevado ao quadrado dá 9, e assim vai, em toda a construção. Você pode ver aqui nas duas colunas que eu trouxe de exemplo. Se você lembrar do exemplo do início da nossa aula de hoje, você vai ver que esse número quadrado perfeito, a gente estava trabalhando aqui com 7 ao quadrado igual a 49. O 49 era a área daquele galinheiro que o nosso amiguinho lá queria construir. E aí eu precisava descobrir qual era o lado daquele quadrado para saber quantos metros de tela eu precisaria comprar, certo? Bom, então o número quadrado perfeito é o 49, é a área do quadrado. Portanto, o lado é 7. 7 ao quadrado 49, então ele é chamado de número quadrado perfeito, porque ele gera como resultado uma raiz que vai ser o lado de um quadrado, tá certo? E olha que interessante que acontece aqui com esses números. Se você observar, 1 ao quadrado dá 1, mais 9 ao quadrado é 81. Ou seja, eu posso analisar que os dois estão terminando com o mesmo valor 1. 2 ao quadrado dá 4. 8 ao quadrado é 64. Também os dois números terminam por 4. 3 ao quadrado 9. 7 ao quadrado 49. 9, 9. 4 ao quadrado 16. 6 ao quadrado 36. 5 ao quadrado 25. Bom, então dá para perceber que tem um padrão aqui se formando. Se você olha na segunda coluna, o 11 ao quadrado termina por 1, assim como o 19 ao quadrado termina por 1. O 12 ao quadrado termina por 4. O 18 ao quadrado termina por 4 também. Ou seja, eu posso concluir que todos os números que são chamados de números quadrados perfeitos terminam em 1, 4, 5, 6 ou 9. Bom, por que isso vai ser interessante para a gente na resolução desses exercícios? Olha para essa raiz. Raiz quadrada de 144. 144 termina por 4. Então, é possível que ele seja um número quadrado perfeito, porque tem um desses términos que nós vimos aqui em cima. Bom, com o tempo, com a prática, trabalhando com essas questões de radiciação, você vai gravar, principalmente essas menores. Então, raiz de 144, 169, 225 vai ficar fácil para você. Agora, para que eu consiga resolver também raízes maiores de cabeça, o raciocínio é o seguinte. Nós vamos colocar o 144 aqui entre dois valores. Um primeiro valor maior que ele e um outro valor, o primeiro menor que ele, que eu consiga resolver de cabeça rapidamente a raiz quadrada desses elementos. Então eu sei que o 144 é maior que 100 e sei que o 144 é menor que 400. Se eu tirar a raiz de todo mundo, olha o que vai acontecer. Eu tiro a raiz de 100, chego a 10. Tiro a raiz de 144, é exatamente
o que eu quero encontrar. É essa raiz que nós estamos buscando. E aí eu tiro a raiz de 400. A raiz de 400 é 20. Portanto, eu chego à conclusão que a raiz quadrada de 144 está entre 10 e 20. E ela termina por 4. Se ela está entre 10 e 20 e termina por 4, só pode ser uma dessas raízes que estão aqui, ó. Portanto, terminando por 4, pode ser a raiz 12, que é o 144, que nós estamos vendo ali no exercício, ou pode ser 18. Qual é a lógica? Como o 144 está mais perto do 100 do que do 400, eu adoto então o 12 como raiz. Eu enxergo que o 12 é a raiz de 144. Então está aqui a resolução do nosso primeiro exercício. Ah, mas isso vai ser muito rápido de você fazer. Tá? A ideia é trabalhar numa situação como essa, que você já, esse valor você não tem decor. Quem é a raiz quadrada de 576? Se você analisar, para o 576 é um valor que está terminando por 6. Eu só não sei ainda se ele é um número quadrado perfeito. Eu vou fazer esse teste primeiro. Tá? É o seguinte, 576, o primeiro maior que ele, 900, 30 vezes 30, 30 ao quadrado. O primeiro menor que ele, 400, 20 vezes 20. Então, a raiz quadrada de 576 vai estar localizada entre as raízes de 400 e de 900. A raiz de 420, a raiz de 930. O 576 ele está mais perto do 400. Quais são os valores possíveis para essa raiz? Se ela for uma raiz, se ela for um número quadrado perfeito. Bom, os possíveis valores, se ele termina com 6, pode ser 24, porque 24 vezes 24, 4 vezes 4 aqui no final vai dar 16, assim como acontece com o 14. E pode ser também o 26, porque 6 vezes 6 vai terminar por 6. Só que o 26 está mais perto, estaria mais perto do 30, mais perto do 300. Como o 576 está pertinho do 400, eu vou adotar como uma possível raiz o valor 24. E aí você vai lá no teu rascunho e testa. Multiplica os dois. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 2, vai 1, né? 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Mais 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Então nós ficamos com 6. 9 e 8, 17. Vai 1. 4 e 1, 576. Portanto, a raiz de 576 é 24. E a gente conclui que o 576 é um número quadrado perfeito. Então, nesse início de trabalho, é interessante você conhecer esse método, porque a gente vai chutando as raízes maiores. Mas por esse método é um chute mais direto. Sabendo que todo quadrado perfeito termina em 1, 4, 5, 6 ou 9, se eu vejo aqui 578, essa raiz vai dar um número inteiro? Não vai dar, porque termina por 8. E esse número não vai ser quadrado perfeito, ele não termina por nenhum desses 5. Então está muito claro isso para a gente. Fica muito fácil o nosso trabalho quando a gente enxerga esse processo. Bom, vamos resolver agora então esse último exemplo nosso aqui. Raiz quadrada de 2,89. Não precisa desesperar pelo fato de ser um número decimal. Você já sabe que é só escrever o número na forma de fração. Passa para a fração que as coisas se resolvem. Joga a vírgula fora. Pega o número todo, numerador 289. Coloca um 1 lá embaixo, 2 casas depois da vírgula, 2 zeros no denominador. Então eu tenho, na verdade, essa raiz quadrada, calcular essa raiz quadrada é a mesma coisa que calcular essa de baixo. Agora, como nós estamos resolvendo raiz quadrada buscando a operação inversa, a potenciação, então eu tenho que descobrir um número que vezes ele mesmo dê essa fração. Então só pode ser uma fração que vezes ela mesma vai dar o valor que está aqui dentro.
Denominador é fácil, que produto de duas frações, denominador vezes denominador. Que número que vezes ele mesmo dá 100? 10. Então, tá fácil embaixo aqui, ó. 10 vezes 10 dá o 100 que está lá dentro. Agora, eu preciso encontrar o número de cima. É a mesma coisa que calcular a raiz quadrada de 289. Nós já sabemos que ela está localizada entre as raízes de 100 e 400. Então, tem aqui a raiz de 100 e a raiz de 400, que é 10 e 20, novamente. Então, a raiz de 289 está localizada entre esses dois valores. Aí, sem olhar para a tabela dos números quadrados perfeitos, vamos raciocinar. Ele está mais perto, 289 está mais perto de 400, então eu vou escolher o maior. Termina por 9, entre 10 e 20, 13 vezes 13 termina por 9. 17 vezes 17 também termina por 9. Como ele está mais perto de 400, o número escolhido para a gente testar aqui vai ser o 17. Então eu faço o produto, 17 vezes 17, aqui vai dar 9, vão 4, 7 vezes 1, 7, 4, 11, 7 e 1. Está multiplicando por 1 ali. Então nós ficamos com 9, 7 e 1, 8, 1 e 1, 2. Logo, o nosso número aqui do numerador da nossa fração vai ser o 17. Agora, lembra, a raiz quadrada desse valor é um número que vezes ele mesmo dá o que está lá dentro. Então, é esse valor aqui que é a raiz. Só o 17 sobre 10. Então, passando isso para número decimal, nós concluímos que a raiz quadrada de 2,89 é 1,7. Tá ok? Então, nós trabalhamos aqui nessa aula de hoje raízes quadradas racionais. Na próxima aula, entramos com raízes quadradas irracionais. Com essa teoria de hoje, você já consegue resolver o primeiro exercício do livro de vocês. Tá ok? Bons estudos, continuamos com saudades. Um abraço a todos e valeu, pessoal. Até o próximo vídeo nosso aí.